Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está interagindo conosco aí nesse vídeo, que é um momento no qual eu me proponho a discutir uma questão que tem tomado conta do debate, seja do debate social, do debate político ou do debate jurídico brasileiro. É uma questão que entrelaça as minhas duas áreas de formação, o direito e a ciência política, tanto a área de formação como a área de interesse profissional, e, portanto, eu me proponho a fazer um rápido debate em dois momentos distintos para a gente trazer alguma luz e promover alguma reflexão sobre essa questão. Será se nós teremos eleições esse ano, né, em razão da crise do coronavírus? E aí eu quero propor o debate em dois momentos. Nesse primeiro momento, analisando os aspectos jurídicos, exclusivamente os aspectos jurídicos dessa questão. Em um segundo momento, nós discutiremos os aspectos políticos, quais são os meandros, os interesses políticos que estão por trás dessa discussão, desse debate. Tá ok? Mas, enfim, vamos lá fazer uma breve e rápida discussão sobre as questões jurídicas. Nós sabemos, todos nós, que as eleições elas são regidas por um conjunto normativo. Dentro do ordenamento jurídico brasileiro, existem normas específicas que regem as eleições, a realização das eleições. As eleições municipais não são diferentes. A Lei Geral das Eleições, ela já trata isso no seu artigo 1º. Né? Se a gente for lá na Lei Geral das Eleições, que é a Lei 9504, né, de 30 de setembro de 1997, no seu artigo 1º ela diz: as eleições para presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal, quem mais? Prefeito e vice-prefeito, senador, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e vereador, dar-se-ão quando? Em todo o país, no primeiro domingo de outubro do ano respectivo. Então, nós já temos aí, normativamente, uma definição de quando as eleições irão se realizar. É no primeiro domingo de outubro do ano do calendário eleitoral. Mas aí você diz, bom, mas trata-se de uma lei ordinária. E, portanto, sendo uma lei ordinária, é fácil de ser alterada. Não exige quórum qualificado, exige uma maioria simples para que os deputados e os senadores alterem essa lei. É verdade, você está coberto de razão quando você faz esse raciocínio. Conquanto, nós não podemos esquecer que isso também é matéria constitucional. A Constituição da República Federativa do Brasil, que é a lei maior, hierarquicamente superior a todas, e, portanto, nenhuma norma pode ir de encontro ao que diz a Constituição. O artigo 1º da lei eleitoral apenas confirma o que já diz a Constituição. E o que é que diz a Constituição nesse particular? Quando nós vamos lá no título 3 da Organização do Estado, o capítulo 4 fala dos municípios, e o artigo 29, no seu inciso 2º, trata especificamente das eleições municipais. E ele diz: eleição do prefeito e do vice-prefeito, realizada quando? No primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do artigo 67, no caso de municípios com mais de 200 mil eleitores. O que é que nós temos aí? Nós temos aí a Constituição determinando que as eleições municipais para prefeito e vice-prefeito ocorram no primeiro domingo de outubro do ano que antecede o fim do mandato dos que devem suceder. Então, os prefeitos municipais têm mandato até 2021. Então, o ano anterior é o ano de 2020. Logo, as eleições municipais devem, por força do artigo 29, inciso 2º da norma constitucional, ocorrerem no primeiro domingo de outubro de 2020. Ora, mas ainda assim a nossa Constituição pode ser alterada, pode ser mudada. O artigo 29 pode sofrer aí uma emenda à Constituição. É possível? É possível que haja uma emenda à Constituição. Isso é uma ferramenta permitida no nosso direito.
Contudo, não podemos esquecer que, como determina o artigo 60 da Constituição, né, que diz que a Constituição pode ser emendada, mas ela diz o seguinte: a proposta de quê? A proposta de PEC, proposta de emenda à Constituição, será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional. Ou seja, nós temos um sistema bicameral, né? Nós temos o Senado, que é a Câmara Alta, e nós temos a Câmara dos Deputados, que é a Câmara Baixa. Então, eu tenho duas câmaras. Então, a proposta de emenda à Constituição deverá ser votada quando? Em 2 turnos. Né? 2 vezes na Câmara dos Deputados, 2 vezes no Senado, considerando-se aprovada se obtiver em ambas, ou seja, no Senado e na Câmara, nos 2 turnos, se ela tiver 3/5 dos votos dos respectivos membros. E veja como isso não é uma coisa fácil. Né? Maioria qualificada 2 vezes, ou seja, 2 turnos, 3/5 para a emenda constitucional. Significa o quê? Significa que é preciso haver o voto favorável de 308 dos 513 deputados e 49 votos a favor dos 81 senadores. Percebam, isso não é fácil. Até porque nós não estamos diante de um tema que haja consenso mínimo. Nós não temos aí nas 2 câmaras, nas 2 casas legislativas, na Câmara dos Deputados e no Senado, ou seja, nós não temos no Congresso Nacional um entendimento pacificado sobre a necessidade, em primeiro lugar, e depois a possibilidade jurídica de se alterar a data das eleições. Então, juridicamente, não será uma coisa simples. Mas é possível? Você diz, possível mudar o artigo 29 da Constituição. Portanto, se eu mudar o artigo 29 da Constituição, eu estou liberado, então, para mudar o artigo 1º da lei eleitoral. Porque a lei eleitoral não pode contradizer o que diz a Constituição. Se a Constituição diz que é no 1º domingo de outubro do ano anterior, a norma do artigo 1º da lei eleitoral não pode dizer o contrário. Mas se eu mudo a norma constitucional, eu posso mudar a norma do artigo 1º da lei das eleições. É possível? Mas resolveria o caso? Eu penso que ainda não. Nós ainda teríamos outro entrave de natureza constitucional e mais difícil de ser resolvido do que o entrave do artigo 29. Qual é? É lá do artigo 16. Né? É o chamado princípio da anuidade eleitoral. Lembram da emenda constitucional número 4 de 1993, né, que incluiu essa circunstância? Né? Título 2, dos direitos e garantias fundamentais. Veja a dificuldade de alterar. E o capítulo 4, dos direitos políticos, artigo 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação. Porém, entretanto, todavia, não se aplicando à eleição que ocorra quando? Até 1 ano da data da sua vigência. Percebem isso? Percebem que ainda que houvesse um entendimento pacificado, majoritário, no Senado e na Câmara dos Deputados, de que é preciso mudar o artigo 29 da Constituição e o artigo 1º da lei eleitoral, e que essa maioria fosse conquistada, conseguida no debate, no convencimento, e se alterasse a lei eleitoral para modificar a data das eleições, ainda não valeria para esse ano. Por quê? Porque nós estamos a menos de 1 ano das eleições. Nós estamos a pouco mais de 6 meses, a pouco menos de 6 meses das eleições. Então, não tem mais tempo normativo hábil para isso. O tempo já se esgotou para essa ferramenta. Não existe mais essa possibilidade. Mas veja, além disso, isso precisaria também de ser objeto de consenso do Poder Judiciário. Né? E dentro da estrutura da legislação eleitoral, da justiça eleitoral, o TSE é a instância máxima. E dentro do TSE também não existe essa expectativa. Por quê? Veja, TSE diz que não pode alterar o calendário eleitoral. Né? Tribunal mantém prazo de filiação para 4 de abril.
já passou isso aqui, ó, publicado 19/3/2020. Né? Já passou esse prazo. Lembra das janelas eleitorais? Que os vereadores tiveram que trocar de partidos dentro da janela? Né? A filiação partidária para poder concorrer a uma eleição no município. Quem não fez já perdeu. E se alterar a data da eleição? Se a eleição for postergada, esses prazos serão postergados também? Quem não conseguiu fazer a transferência do domicílio eleitoral e da filiação partidária a tempo para ser candidato no município X ou Y, terá direito a ter esse prazo postergado, já que as eleições foram postergadas também, já que o prazo foi modificado. Vai ser uma batalha jurídica tremenda. Os tribunais sabem disso, que mudar o calendário eleitoral vai influir em todas as regras que antecedem o pleito e que organizam a própria eleição. Não é à toa, né, que a ministra Rosa Weber, presidente do TSE, reafirmou que o calendário eleitoral das eleições de 2020 está sendo cumprido. Né? Não há, no TSE, ainda não se vislumbra essa possibilidade. Claro, se criou um grupo, né, para avaliar os impactos, para avaliar o possível adiamento das eleições. Conquanto se analisa tremendas dificuldades. Não é uma coisa simples de se fazer. O TSE está absolutamente consciente de que mudar a data das eleições agora vai trazer diversos problemas, vai trazer diversas dificuldades, diversos imponderáveis jurídicos. Efeito dominó. Qual vai ser a consequência disso? Nos mandatos eleitorais, nas prestações de conta da lei de responsabilidade fiscal, no próprio calendário das eleições, para quem os direitos políticos de se candidatar, a perda de uma chance. Eu perdi a chance de me candidatar por um dia, mas agora a eleição mudou, a data mudou. Eu tenho direito agora a revalidar essa minha posição? Está tudo por se responder. Né? E ainda mais, nós não temos o mínimo consenso. Veja o que diz o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Adiar eleições é uma discussão completamente equivocada. Né? Nós não temos consenso em lugar nenhum. Nós não temos consenso na Câmara, nós não temos consenso no Senado, nós não temos consenso no TSE e, portanto, também nós não temos consenso no STF, né? Porque os ministros do STF também compõem o TSE, nós não temos esse consenso também no STF. Então, há uma dificuldade muito grande. Agora, nós precisamos fazer uma análise realística da realidade. Primeiro, dividindo a diferença entre adiar e cancelar. Né? É possível adiar? É possível. É algo que está dentro do campo das possibilidades, ainda que esteja bastante afastado do campo das probabilidades. E é possível cancelar as eleições? Aí eu penso que não. Cancelar as eleições está fora do campo das possibilidades, e se está fora do campo das possibilidades, que é mais amplo, evidentemente está fora do campo das probabilidades, que é mais restrito. Né? Está completamente fora de cogitação ter um adiamento das eleições? Não, não está. Não está. A gente não pode duvidar de nada no Brasil. A gente não sabe como vai ser o alastramento das consequências do Covid-19, quando ele chegar nas periferias, nas cidades com menos estrutura de saúde pública, de atendimento hospitalar. A gente não sabe ainda qual a dimensão do problema no Brasil nos meses de maio e junho. O ministro fala que o tempo difícil vai ser maio e junho, os tempos duros, como diz ele, serão maio e junho. A gente não sabe ainda se isso se estenderá para julho. Então, é possível que haja um adiamento? Mas um adiamento ali para novembro ou dezembro, o que não cancela as eleições. E para isso também é preciso ter um consenso hercúleo, uma costura com o entendimento do Senado, da Câmara, do STF, do TSE, todo mundo fazendo um esforço colaborativo de se chegar a um consenso mínimo
para criar regras e amarrar essa circunstância. Não é absolutamente fácil e não é o mais provável. Mas é possível? Sim. É possível que se mude a data, postergando para 1 ou 1 mês e meio, para o primeiro domingo de novembro ou o primeiro domingo de dezembro, as eleições. Mas os mandatos dos prefeitos devem efetivamente se encerrarem em 1º de janeiro de 2021 e novos prefeitos e vereadores devem ser eleitos ainda em 2020. Tranquilo? Vou ficar por aqui. Foi uma exposição breve, rápida, sucinta, que eu quero completar com os aspectos políticos em um segundo momento, em um outro vídeo. Tá ok, meus amigos e minhas amigas? Fiquem à vontade para fazer o debate lá no chat do YouTube e eu estarei à disposição para trocar ideias com os senhores e as senhoras, tá certo? Por enquanto, só temos uma coisa a dizer. Fica em casa, não temos outra alternativa. Vencer o vírus, vencer esse problema, vencer essa endemia, essa epidemia, essa pandemia, depende da nossa disciplina e da nossa colaboração social. Tá certo? Forte abraço a todos e todas. Até a próxima. Tchau.